Paulo Guedes, mas de certa forma essa crise de conflitos, né, de certa forma é muito triste, lamento, mas o país vai entrar numa recessão muito grande. E talvez esses conflitos sejam realmente para maquiar a falta de competência econômica, um planejamento estratégico para melhorar a vida do povo brasileiro, principalmente a classe média e pobre. O senhor Né? acha que as declarações do presidente são para maquiar esse problema na economia? Eu acho que o próprio Guedes falando essa questão agora, querendo jogar a questão no Congresso, o ministro da Economia não tem moral para fazer nada. O ministro que não mandou um projeto, não tem um plano econômico, quer dizer, para melhorar a vida do brasileiro, isso mostra incompetência. Ainda bate palma para a questão do dólar. Talvez tenha muito dólar no exterior e deve estar contente, esquecendo daquele que precisa comprar o pão, a cesta básica, nesse sentido. E o pior, né, de certa forma, querer diminuir imposto para banqueiro, aumentar, tirar incentivo de cesta básica. A gente vê aí que cada um remando para o seu interesse com irresponsabilidade social, econômica e principalmente o compromisso com o brasileiro. Essa reunião foi, vocês se reuniram com o presidente do Banco Central? Não. Teve várias pautas políticas, mas a econômicas. reunião foi com quem? Foi entre os deputados e o presidente? Tinha várias pautas, né? Desde a questão alguns projetos de leis que têm de interesse do país, né? Mas o presidente Maia é bem centrado nesse sentido, fico contente de ver isso, né? Porque esse choque é ruim, realmente pode ter qualquer ruído de retaliação, mas eu percebi que o parlamento, os líderes, os deputados estão mantendo a serenidade. Alguém precisa ter serenidade nesse país e nesse momento, por mais que as redes sociais possam apontar ao contrário, entre o aplauso das redes sociais, o aplauso da consciência e o compromisso com o povo brasileiro, nós ficamos com o segundo, que é o compromisso econômico. Qual projeto, por exemplo, vocês discutiram? Olha, nós temos vários projetos aí para ver, né? Tem a questão, as próprias questões dos vetos, né? Do orçamento. Estamos preocupados aí. Você vê que a questão educacional está preocupante nessa questão, né? Porque acaba parando tudo, essa geração acaba atrasando a questão das comissões. E o Congresso, eu particularmente falei isso para o presidente Rodrigo Maia, nós temos que ter responsabilidade. Então vamos vencer o mal com o bem, né? Pensando no interesse do país, independente de retaliação. Existe alguma chance do orçamento impositivo não ser votado? Olha, eu particularmente acho que essa questão do orçamento impositivo, eu sou muito justo. Como já disse, eu tenho uma pessoa, me vi até mais próximo do Bolsonaro do que o próximo presidente da Câmara, né? Mas no sentido seguinte, isso daí foi uma bandeira defendida por ele, né? Que o próprio filho também, de certa forma, foi em plenário fazer. Se queria te fazer uma mudança, podia construir no diálogo, uma divisão e tal. Agora, que é importante deixar claro para a população brasileira, por exemplo, eu sou um deputado do interior do estado de São Paulo, eu tenho cidades pequenas lá, Dirce Reis, Macedônia, Estrela do Oeste, nem o Guedes nem o Bolsonaro conhecem essas cidades, né? De certa forma, eu represento uma região, né? E essa divisão de orçamento é justamente para atender a população brasileira. Não é dinheiro para o deputado, é dinheiro para atender as bases, os hospitais, tanto outras questões importantes. Então, estão fazendo de uma discussão, na minha opinião, imprópria, um momento inoportuno e, de certa forma, irresponsável com o interesse do país. Estamos aí com os americanos recuando na economia, a China com o coronavírus, nós precisamos aumentar a relação de consumo dentro do país. O que o povo brasileiro quer é emprego, né? Poder comer, beber bem, né? E não essa maquiagem de guerra institucional que só vem atrapalhar. Nós somos fruto da democracia, a Constituição está aí para ser respeitada. E também, de certa forma, ruído para golpe militar, quer dizer, para que isso? Onde nós temos um capitão do exército e um general eleito no voto. Isso aí é retrocesso total do Estado Democrático. Falaram tanto do presidente lá, o venezuelano, né? E estão querendo caminhar pelo mesmo lado. Isso é um absurdo. Você acha que o presidente está caminhando pelo mesmo lado? Eu não sei, às vezes pode estar usando aí a questão das Forças Armadas aí para dar recado, mas eu queria dizer o seguinte, eu respeito as Forças Armadas. Aliás, eu fui um cara que defendi muitos generais no governo contra deputados ligados a eles, né, que eu acho extrema competência. Os militares são pessoas coerentes, né? E o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, eles são institucional, eles não estão a serviço de um governo, estão a serviço ao país. Isso aí, muitos generais da reserva, da ativa, em off falando. Eu não vejo unanimidade nessa insanidade e irresponsabilidade com o nosso interesse do nosso país. Por que a reunião foi entre parlamentares só do PP e do Solidariedade? Foi alguma pauta específica dos partidos? Não, é porque um relator de uma questão de Superendividamento e tal, e eu, como venho estudando muita economia e sou um crítico já contumaz há 8 meses, apesar de ser aliado do governo, da questão do voo de galinha e ser um planejamento econômico estratégico para melhorar a economia, né? Quando você veio falar a questão do dólar,
Eu fui chamado para emitir a Então, minha o foco da opinião. reunião foi a questão dos projetos e as declarações do presidente. Não só isso, né? A coisa do interesse do país. Nós já estamos acostumados com as declarações, né? Se nós for levar tudo no pé da letra, nós vamos incendiar. O país precisa de bombeiro e de gente responsável, não de incendiário e ideologia extrema que possa, de certa forma, atropelar o interesse do povo brasileiro. Tá bom. E o orçamento, essa semana ou semana que vem? Na minha opinião, tanto faz essa semana ou semana que vem, mas é o que eu acho que não podemos fazer isso de um cavalo de Troia que vai prejudicar todos os brasileiros. Tá bom, Tá bom, obrigada. deputado, obrigada.